transmitir para a tela? Não. Tá certo, então. Então eu vou, sem mais delongas, são vocês três, mais alguém vai apresentar hoje, porque eu acabei não conversando com a Celina, com o pessoal da tarde, se viria mais alguém. Acho que não, né? Bem, se tiver, a gente abre um espaço aqui, sem problemas, tá bom? Então, Keyson, passo a bola aí para vocês. Você, Priscila e Caio. Oi, gente, boa noite. Quem está falando aqui é o Caio, tudo bem? Boa noite, Caio. Então, eu vou dar início aqui ao nosso seminário. Caio, ligar a câmera, Caio, quero te ver. Hoje, eu não estou tão bonito quanto o Alexandre hoje, eu estou todo descabelado, deitado aqui. Ah, vocês estão lindos aí. Eu estou vendo o Alexandre aqui, ó, todo arrumadinho, com fone, lindão, camisa xadrez, massa. E eu aqui largadão, tô até com vergonha de ligar a câmera. Mas deixa eu falar. Eu vou começar o seminário. Olha aí, o Cairson passou até perfume. Então, eu vou começar o seminário que a gente se organizou mais ou menos para que eu trouxesse um panorama, rapidamente um panorama teórico, né, do texto que a gente se baseou para, né, construir o nosso trabalho. Logo depois a Priscila vai trazer alguns trechos de relatos de histórias de vida de algumas pessoas que ela veio conversando ao longo desse período, né, e que estão envolvidas com o processo de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino do município, né? E o Keilson, no final, vai trazer eu acredito que é uma tarefa bastante rica, né, que ele está trazendo, porque ele está trazendo um material, vamos dizer assim, construído como parte, inclusive, da própria vida dele, né? A mãe do Keilson é professora, né, do ensino básico do município, e ele conviveu esse tempo com ela tendo que se adaptar à realidade do ensino remoto emergencial por conta da pandemia, numa realidade municipal, pública, enfim, que traz aí uma realidade muito rica para ser trabalhada e que ele vai ter bastante elementos para trazer no final da apresentação. A gente pensou em mais ou menos uns 5 minutos, assim, para cada pessoa, um pouquinho menos, talvez, né? Mas a apresentação vai ficar bem dinâmica. A gente espera que em 15 minutos a gente dê conta do tema. O texto que a gente usou para trabalhar em cima desse tema, né, foi a reinvenção do cotidiano em tempos de pandemia. É um texto que está na revista Educação e Pesquisa de São Paulo, né? Ela está na seção temática de Infância, Política e Educação, e uma publicação recente, né? Vale destacar que, como a gente está vivendo o momento, então o processo de produção de conteúdo de pesquisa a respeito dos impactos da pandemia no processo de ensino-aprendizagem, na educação, enfim, ele ainda está muito pouco, né? Mas esse trabalho, ele tem uma importância grande, porque ele analisa basicamente 3 dimensões que sofreram adaptações no processo de adequação agora por conta da pandemia. A primeira dimensão, as 2 primeiras dimensões, as autoras, né, que é a Bianca Salazar e a Fabiana de Amorim Marcelo, são pesquisadoras, uma do Rio Grande do Sul, né, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é a Fabiana, né, e a Bianca é pesquisadora da Universidade Luterana do Brasil, também no Rio Grande do Sul. E as 2 primeiras estratégias, são 2 dimensões que elas colocam como estratégias que precisaram ser adaptadas durante o período de isolamento, enfim, foi as famílias e a tecnologia empregada no processo de ensino-aprendizagem e as famílias em relação com a escola, né, que oferece os conteúdos. Então, essas 2 estratégias, as autoras entendem como sendo estruturas que condicionam, de certa forma, o processo formal, né, dessas relações. E, por fim, uma terceira dimensão, que seriam as táticas, né? E uma das táticas que as autoras abordam é a relação das famílias com as crianças. E a tática é entendida nesse processo como uma forma de
conseguir com que os atores sociais envolvidos eles possam interagir com essa estrutura que é posta com as estratégias, né? Então, quando as autoras fazem isso, percebe-se que nas duas primeiras dimensões, né, existem elementos que podem contribuir de maneira positiva ou negativa para que exista uma melhor apreensão dessas tecnologias, no caso da família e a sua relação com as tecnologias, e também a relação da família com a escola. E isso a gente vai ver mais precisamente ilustrado nos relatos empíricos que a Priscila e o Carlos vão trazer. E, por fim, as táticas, né, ou a tática que a gente está falando, que seria essa relação da família com as crianças, né, é onde estaria para as autoras a grande chave da questão. Por quê? Seria a partir daí, a partir dos relatos de histórias de vida, de como essas crianças que estão, né, imbricadas no processo, lá na ponta, de certa forma, garantindo um direito social que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o direito à educação, e que na nossa sociedade também é entendido como uma coisa que não pode parar, né? Então, como é que esse ser humano, que deve ser o beneficiário desses direitos, ele tem essa rotina e como isso está sendo colocado para essa criança, né, para essa fase, entendendo a criança como aquele ser de 0 a 12 anos incompleto, né, de acordo com o que está estabelecido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então estaria aí a chave da questão, de se conseguir extrair dos relatos de histórias de vida, que são os atores mais implicados no processo, se não as respostas, pelo menos as primeiras inquietações para a gente pensar como essas adaptações influenciaram, pelo menos nesse primeiro momento, a relação de ensino-aprendizagem nas escolas do ensino básico. Então é isso. Acho que agora a Priscila pode falar mais um pouquinho sobre o que ela trouxe dos relatos de história de vida. Com você, Priscila. Estão ouvindo agora? Agora Estão sim. ouvindo? Tá ótimo. Ah. Pronto. Assim, boa noite a todos e a todas. Assim, continuando nesse fio da meada do Caio, o que é que eu posso dizer no que eu vi e presenciei com as pessoas que eu tentei entrevistar remotamente, né? E no convívio durante a pandemia. É que ainda não tem aquela coisa já a dizer é o certo. Acho que como a própria produção de conhecimento não tem uma coisa ainda definida. Vai dar certo? Como é que a gente vai continuar? O medo, tudo isso ainda está dentro de um contexto de construção, né? Assim, primeiramente, o que é que eu posso dizer? Quando veio esse tema de adaptação curricular, o que é que se remete? Isso sempre me remeteu à questão do ensino a crianças especiais que têm dificuldade cognitiva ou física, e nesse contexto de pandemia, esse plano teve que se adequar para que não tivesse o maior prejuízo aos alunos, né? E, assim, diferentes contextos, tanto social como de cada instituição. Tem a lei já, que é promulgada, autorizando o ensino à distância, assim, com as suas, claro, seus detalhes, suas exceções, mas como foi até dito no seminário passado, que a gente se prepara o quê? Para a sala de aula, né? Então, quase tudo é para a sala de aula. E nesse contexto de pandemia, teve que entrar como uma urgência, eu digo assim, como um bufo. Nem os pais, nem a escola estava preparada. O Clarison vai falar mais sobre o contexto do professor, como foi feito também na seminário passado, e aqui eu vou tentar falar mais ou menos como é o contexto da família com a criança. Peguei aqui 2 casos, consegui ter mais um aprofundamento com 3 casos, e para tentar remeter mais ou menos como é, porque a gente que não está ali convivendo não sabe, só sabe quem tem filho, quem está passando, né? Então, eu aqui entrevistei até uma colega de trabalho. Ela, eu digo que foi um caso assim que está tendo muita dificuldade de se adaptar, porque a filha estuda num colégio integral
E ela não parou de trabalhar, né? E nem o marido. A filha ficava com a sogra. Então, já é uma pessoa idosa que não é atenta a essas coisas de mídia, essas tecnologias. Então, o que é que eu digo assim, ela até disse, esse ano está perdido para a menina, estava, né? No contexto da entrevista, ela disse, estava perdido, porque ela não tem tempo de estar ali acompanhando as atividades, o colégio puxava muito, e ela até indagou, será que realmente ela estudava isso tudo que o colégio está passando, que os professores estão passando, estão cobrando, se ela é daquele contexto do colégio, né? Então, foi ameaçada pela diretora do colégio que ela ia perder a bolsa, a vaga, né, que é integral. Então, ela teve que correr atrás de fazer atividades, e lá, até um colégio municipal, são vários professores, então ela tinha que saber qual professor mandar, os tipos de exercício, e fica questionando, será que esse exercício é para criança? Serve para ela? Para que isso? Né? Teve até um conflito ali familiar com o marido, e o que é que eu posso dizer mais da entrevista dela? E assim, não podia acompanhar as aulas ao vivo, então o que o colégio também ficou foi uma forma de adaptação. Ele mandava pelo grupo de Zap, tinha o Google Meet também para eles, aulas ao vivo, e começou e fez feito um grupo de Zap, então ela ficava recebendo as atividades por esse grupo, que como ela imprimia e mandava deixar lá. Quando ela começou a fazer, mandava deixar lá no colégio. O colégio estava aberto com um porteiro e uma coordenadora. Então, eles ficavam recebendo essas atividades. Foi assim que ela disse que está começando a se adaptar para que não perca, porque ela acha mesmo que é mais conveniente a menina no colégio, né? Porque ali ela trabalha, já tem a sobrecarga do trabalho, não tem tempo, então era como a responsabilidade ficasse mais para o colégio. Então, para não perder a vaga do ano que vem, que ela está pensando nisso, está se desdobrando e tentando assim, a correr atrás do prejuízo, né? O outro caso, até conversei com o professor, que era uma questão, eu achava que a adaptação, como eu disse, a gente só aprende aprofundando o ensino, né, naquilo. Eu achava que a adaptação mesmo era essa questão do aluno com dificuldade cognitiva, que não tinha aquela adaptação de acompanhar o ensino regular. Aí conversei também com a mãe de um aluno autista. Ele tem a síndrome de Asperger, que é aquele, acho que é o número 1 que ela classificou, que não tem um acompanhamento no colégio, mas como até eu coloquei o nome de inclusão, porque é a tentativa, né, tem esses novos mecanismos de não separar. Então, ela teve que entrar com um processo no colégio para ele ter uma professora acompanhando ele ali na sala de aula, junto com os outros alunos. E com a pandemia, ele parou de ir, e tem várias atividades que estimulam o aprendizado dele, não somente na escola, mas fora dela. Então, ele parou de ir total, ele não se adaptou no que era feito, mandado para ele não consegue acompanhar as aulas pelo celular, ele não consegue. O que foi que os professores lá fizeram? Mandaram os livros para ela fazer o acompanhamento. Só que ela também trabalha, ela não parou, né? Tem essa questão de não parar, porque até como a outra mãe questionou, os professores acham que a gente tá como ele, sem fazer nada. Foi isso o que é questionado, né? A gente vê que o prof, aqui, até pelos relatos daqui mesmo, parece que está trabalhando mais, tem a super cobrança, né, dos professores, que está misturando a vida pessoal com a do trabalho. Então, eu acho assim que é cada um puxando a sardinha para o seu lado e sempre culpando o outro. Aí ela não, então ela assim, ele está perdendo. Ela disse que ele está perdendo. Ele não faz com medo, porque por que ele não pode sair de casa? Ela falou do vírus. Então, se ele não pode sair de casa, ele disse que se ele sair, ele vai ter o vírus. Já começou algumas atividades extracurriculares que ele não participa, até pela questão da doença dele, né? E o que ela diz, assim, o que tenta acompanhar, ela também trabalha, como já disse, algumas atividades que ela faz em casa, de construir coisas que a professora manda,
vamos dizer assim, de estimular ele, tenta colocar ele para ler, mas a adaptação nesse caso ela disse que não foi boa, não teve como acompanhar, muito pouco, porque querendo ele estava convivendo com as outras crianças, convivendo, saindo de casa todo dia, tinha aquela questão de pegar o ônibus, então tudo isso para ele era uma forma vamos dizer assim, de socializar com as outras pessoas. Agora que está só em casa, ela disse que teve um regresso e nem sabe o que vai fazer quando começar a ter que sair realmente de casa, né? Aqui uma outra que eu acho que essa foi bem positiva, o colégio dela é um bairro de periferia, isso é uma professora, do ensino infantil, ela trabalha, mas o marido ficou sem trabalho. Então, o marido, que era aquele que, vamos dizer assim, que mantinha a cabeça da família, que não tem aquela coisa que é a mesma coisa da mãe, que é mais próxima, né? Ele que ficou encarregado de fazer isso. Então, positivamente, ela diz que a menina está aprendendo, e por ter aquela coisa do pai, que seria o homem, aquela coisa mais cobrada, né? Não é tão assim, vamos dizer assim, íntimo como a mãe, que não é que passa a mão na cabeça, mas assim, sentiu que com ele ela até foi mais forte. Que até a menina reclama que lá durante a aula, que tem uma aula online e é acompanhada, o colégio dela marca a aula de manhã, de 8 às 9, a 9 faz as tarefas, faz as avaliações ali ao vivo, junto com os outros alunos, e todos estão acompanhados pelos parentes, algum parente está acompanhando, e diz que a menina, com ela não tinha esse problema, mas se erra uma letrinha, o pai manda apagar tudo e faz tudo de novo. Então, Priscila, assim, oi. Perdão, me desculpe. Peço desculpa também para os colegas. Eu tive um problema aqui na minha internet agora e eu perdi o começo do terceiro caso que você começou a contar. Você faria a gentileza de voltar um pouquinho? Me falhou o Ok. som aqui, Pronto, desculpe. esse aqui, não, tudo bem. Pronto, esse terceiro caso, eu digo assim que foi o mais positivo, não é? Em que a mãe gostou, ela não parou de trabalhar, o pai que ficou, que ele que perdeu o emprego, ficou afastado, então ele ficou responsável pela acompanhar a menina nessa situação, na educação, de acompanhar ela, porque durante as aulas online, porque isso era a cobrança do colégio, para ver se realmente a criança estava acompanhando, né? É um de bairro de periferia, só tinha uma. A mãe é professora? Não. A mãe é agente de saúde. Aí o pai aqui trabalhava numa coisa de montar, acho que como é o nome que chama? De montar móveis. Aí, como fechou essas lojas, né, de comércio, ele ficou em casa. Então, ele acompanhava a menina, e ela disse assim, que achou que isso foi muito positivo em relação à menina, porque ela tinha medo de realmente, quando começar, porque estava tendo um plano de começar, e ela ficou com medo porque a menina, já com a outra coleguinha que estava ali perto, né, vizinha, ela queria trocar as máscaras quando saíam. Então, não tem aquela segurança de quando entrar numa sala de aula, que acha a tua máscara é mais bonita que a minha, vamos trocar aquela coisinha de, né, de criança, de menina principalmente, de enfeite, essas coisas. Então, ela não tem essa segurança. Uma parte uma parte da turma até voltou, ela está achando que vai fechar, porque surgiu lá um caso positivo, mas ela não autorizou, então continua em casa. E o pai, que ainda continua desempregado, é que está acompanhando. Então, o que é que ela disse? Que com ela, não é que ela passasse a mão na cabeça, mas assim, com ele, ela veio a menina que só esse ano a menina já aprendeu a soletrar, a ler, e está fazendo interpretação já de texto. Então, eu digo assim, neste caso, houve, não é assim, um lado positivo nessa questão no ensino remoto, porque a menina não é muito, não gosta muito, porque diz que ela é uma letra e ele faz ela pagar a palavra toda. Ainda tem aquela coisa de ser o pai, a filha melhor da sala, porque está presente no grupo, quando está lá online, ela diz que ainda sente essa questão dele discutir com ela a educação da menina, agora coisa que nunca teve. Né? Então, isso para ela está dizendo que foi positivo, não sabe como é que vai ficar futuramente, questões de vai voltar, se tem medo, tanto que quando vão fazer alguma atividade, é tudo em casa, o que é que eu posso dizer mais da fala dela?
E assim, outro ponto que eu acho que vai ser até embasado muito pela próxima equipe, que é a evasão, o que foi muito, algumas pessoas que eu não tipo assim, aprofundei a conversa, porque eu vi que não queria, né? A gente sente, é muito que assim, quando tem que pagar o colégio, principalmente quando é integral, agora que não está, que está fechado, com quem vai deixar? Que a pessoa não parou de trabalhar. Muitos pensam que, teve esse, parou, mas não. Eu não sei se o professor ouviu, quando eu falei da primeira, que falando, que remetendo que aquela discussão do professor, o professor manda muita coisa, acha que a gente está sem trabalhar, que a gente não parou, né? Ela disse, assim, a gente não parou. E para quem parou, que pode acompanhar, que pode, aquilo é especial, é mais complicado de quem não pôde. Então, tem muito isso, até eu tentei conversar, mas a pessoa não está indo para a escola, esse ano não vai mais, porque eu não tenho como pagar uma escola e pagar uma pessoa para acompanhar em casa. Então, eu prefiro pagar uma pessoa para não ficar só e a escola não vai mais. Esse ano não vai mais. Então, tem muito dessas falas, né? Assim, conversas, assim, espontâneas, assim, o que a gente escuta muito aqui no bairro. E outra que eu posso até cogitar com o senhor falar aqui, citar, é que a escola aqui perto, que ela é municipal também, teve muito. Aqui é um bairro, vamos dizer assim, periférico, é uma população mais humilde. E o que eu vi quando eu passava em frente, no portão, eu falei até com o porteiro que é que tinha ali o recado daquelas pessoas, tipo assim, quinta série, venha pegar atividade até tal hora, até tal dia, a tal outra tal série. Aí eu fui, perguntei uma vez passando e o que é que significava aquilo, né? Para ver realmente nesse pessoal que não tem acesso à internet. Então, isso foi também uma adaptação da escola, tentando, né? Tentando para esse grupo que não tem esse acesso, querendo ou não, é complicado para quem não, uma área pobre como a nossa aqui, periferia de Fortaleza. Sei que não é 100%, que não é a mesma coisa que uma sala de aula, mas para alguns, para não ter aquele prejuízo total, é assim, o que é que eu posso dizer? Um mal, né, remediável. Pronto, mais alguma. Agora, no momento, não me lembro de nada. Aí eu passo a bola para o meu querido Clarison. Pois, show. Eu tô. Sou escutado bem? É porque minha internet oscila. Tá perfeito, Keyson. Pois, beleza. Primeiro, eu queria iniciar dizendo algo que não é sobre o seminário, mas que não pode ser silenciado, né? Que foi a notícia de que os policiais que assassinaram o Misael Fernandes da Silva, de 13 anos, Chorozinho, foram absolvidos tendo a ação tida como legítima defesa. O garoto foi morto no dia 1º de julho, dentro da pandemia, em ação policial de madrugada na casa da família, da tia dele. Certo. Dito isso, eu passo a apresentação do trabalho, né? Porque eu acredito que esse caso não deva ser silenciado, tenha que ganhar projeção. Bom, como a minha principal interlocutora é minha mãe, então eu acompanhei ela no dia a dia de planejamento de sala de aula, de conexão com os alunos, desde o começo, e eu separei alguns pontos, por assim. Minha mãe, ela é professora do ensino básico, no caso, a escola dela contempla creche, infantil e fundamental 1, e ela trabalha no infantil do 1 ao 5. E as salas que ela trabalha nos 2 turnos, manhã e tarde, e são salas com 20 alunos matriculados. Coisa que, anterior à pandemia, tinha uma frequência de 15 a 18 alunos por dia, e que, já posterior à pandemia, teve que de 40 alunos, porque, no caso, a orientação foi juntar as turmas, já que eram as mesmas professoras. Ela trabalha junto com outra professora também, para auxiliar as crianças, no caso. E, nesse caso, na interação do grupo via rede social WhatsApp, desculpa, via aplicativo de mensagem, de 40 alunos, caiu
uma interação para apenas 18. Quer dizer, antes tinha uma perca média de frequência de 5 que variava de 5 a 2 alunos por aula, por turno, e agora tem uma queda gigantesca. Outro ponto é a acessibilidade sobre os meios que os alunos dispõem, né? No caso, são alunos de ensino infantil, e apesar disso, ainda há uma criança que ela mesma tem o próprio celular, né? Os outros todos, 39 alunos, são intermediados pelos pais. Não que essa garota não seja. No caso, ela é uma privilegiada que, apesar dos pais serem separados, os dois acompanham. Essa é a exceção que comprova a regra, porque a regra, no relato dessa experiência de entrevista com a minha interlocutora, porque, no caso, ela teve que se adaptar ao novo ensino, porque logo após decreto pandemia, houve uma chamada dos professores, pelo menos do município, para que as crianças não ficassem sem material, que não parassem a educação, né? E como ela é uma pessoa que não é adepta, não tem contato com a tecnologia, ela teve que aprender do zero. Por exemplo, ela não tinha nem e-mail. Manja? Ela não... nem e-mail. Então, passaram por formações esses professores e a coordenação, todas as atividades foram... Primeiro, tinham que passar pela coordenação, a coordenação dar ser auditada todas as tarefas que iam passar para os grupos dos alunos, pelo aplicativo WhatsApp. A escolha pelo WhatsApp foi por a maioria dos planos de internet contemplar o WhatsApp via pacote de dados de acesso livre, então não seria tão preocupante, mas a coordenação auditava o material que ia para as crianças, e no caso foi orientado aulas de até 1 minuto. Veja, sim, até 1 minuto, estranhíssimo, né? Costuma ser 50 minutos aula e a coordenação orienta coisas do tipo 1 minuto. E incrível como eles tentam complementar, dizendo, você pega e seleciona um vídeo no YouTube de até 1 minuto também, porque depois de 1 minuto a criança, tipo assim, passou de 1 minuto, nem vem, né? As crianças nem querem ver, no caso. Os pais fazem o intermédio, e aí é que tá, né? Porque eu tive acesso, já que ela não tem contato com nenhum tipo de tecnologia, eu faço os relatórios dela, né? Então, eu acompanho a evolução dos meninos e coisa e tal, interação com os pais, e veja, há uma peculiaridade que a maioria dos pais se viu obrigado principalmente as mães, no caso de 40 alunos, só 3 têm a orientação dos pais como intermédio das aulas, porque socialmente construído que o papel do pai não é esse, né? Tem que ser arrimo de família, mas tudo bem. E foi tido essas orientações para salas de aula. Houve devolutivas, dos alunos via os pais, só que aí há um problema metodológico muito grande que a pandemia trouxe, porque, veja, um profissional da educação básica,
uma pedagoga, no caso, ela é instruída a ter dimensões de concepção da evolução do aluno. Quando se delega ao pai, veja, ele não passou por um determinado treinamento, né? Então fica sendo uma avaliação por telefone, por assim dizer, né? Fica o pai, que não é treinado para isso, começa a fazer a aplicação e ele mesmo dá a devolutiva, já que a criança não tem acesso ao telefone, né? E que, por ser uma escola pública, municipal, numa periferia de Fortaleza, muitos dos alunos têm pais que trabalham, e essa fala de que os professores não trabalham, eu acho incrível, porque, em tese, era para trabalhar só manhã e tarde, mas o, o ritmo de trabalho mudou. O trabalho agora é 24 horas. Por exemplo, pessoas que falam depois de 6 horas, que seria o horário máximo, né? O horário comercial máximo. E a maioria dos pais falam só após chegar do trabalho. Quer dizer, o horário de trabalho da professora se estendeu para muito além. Teve casos de mensagem a 1, 2 da manhã de professor, de pais referente às atividades, porque outra coisa muito importante de se salientar é que há um repasse de uma cesta básica por via da alimentação da criança é, ser concedida pela escola, só e isso foi acompanhado e apesar de muitas não conseguirem se conectar no grupo e fazer as coisas, digamos assim, o mais rápido possível, por limitações, foi contínuo o acesso à cesta básica. O que acontece também, outro dado importante dessas duas turmas é que as pessoas trocam muito de telefone, os pais, muito de chip, no caso, né? E alguns pais, quando estão no grupo, eles saem do grupo, né? Eles não, não, não querem, ou não podem, ou não sabem como fazerem essa interação com os filhos, porque é muito difícil para um pai que trabalha 8 horas por dia chegar em casa e ainda ter que ensinar lição a uma criança que, por si só, já é muito difícil reter a atenção dela e ainda ter de avaliar e dar a devolutiva à professora. Bem, no caso, o primeiro semestre foi fechado nesse modelo de comunicação via WhatsApp, com atividades solicitadas pela coordenação, passa pela coordenadora e a professora aplica no grupo. E, através disso, foram dadas as devolutivas como atividades. Por exemplo, a aula é 1 minuto, mas há um exercício posterior, um exercício baseado em um livro, eles adotaram um livro específico e estão indo realizando. Bom, tranquilo. No segundo semestre, eles já estão tendo formação com Google Sala de Aula, vão começar a aplicar isso, vão padronizar. Então, essa é a situação do ensino básico da rede municipal, em específico dessa periferia de Fortaleza. Agora, a adaptação da estrutura curricular teve essa queda de 50 minutos aula, que sabemos que não é 50 minutos aula, né? Principalmente em crianças, você demora a ter atenção e entrar em sintonia com a turma, tem 30, 40 minutos de aula, fora outras interações. Mas, pois bem, passou a 1 minuto e eu queria falar agora um pouco sobre a experiência
do ensino, da estrutura curricular que a gente teve na faculdade. Assim, né? Já que é pandemia e trazendo o contraponto da educação básica, vou trazer essa do ensino superior. A colega trouxe da educação do ensino médio fundamental, 2, e vou trazer o ensino superior, que é o nosso caso. Então, acredito que a maioria aqui já deva conhecer, estamos fazendo um semestre assim, só que houve metodologias de estrutura curricular diferentes com alguns professores. Por exemplo, há um professor que prefere dar as 2 horas aulas síncronas no horário como aula normal e veja, esse professor ele teve que juntar 3 salas da faculdade e continua dando essas 2 horas aulas, né? É uma estrutura, a estrutura dele não mudou, ele só passou o ensino remoto. Mas teve outras aulas, teve professor que abriu, lançou mão de gravação de áudio e pontos de texto, em específico para atividades em casa, né? E teve também, não, eu acredito que não houve nenhum professor que não teve que fazer, voltar atrás no plano de ensino traçado no início da pandemia. Nós mesmos aqui no trabalho docente perdemos um movimento, né? Abrimos mão de um movimento para conseguir dar conta do currículo. Então, houve isso de perca ou de adaptação de estrutura, coisa que fizemos o melhor no melhor cenário possível, e esses professores também estão sendo cobrados, né? Então, acho que isso, porque não quero falar tanto ensino superior, porque já vivemos isso. Eu queria trazer esses 2 casos de uma aula de 2 horas em contraponto a uma aula de 1 minuto, uma no ensino superior, outra no ensino básico, a distância de mundos, né? A elitização, a dita meritocracia que é traçada nos ideais neoliberais, né? O que é ótimo. Assim, já escutei de pessoas que, não, fazíamos travessias em rios para ir para as escolas e coisas do tipo, coisas loucas, né? Caminhava 38 quilômetros na neve, morando em Quixeramobim, então não estuda porque não quer. Alucinações. Então, é isso. Acho que só. Eu sou aberto a perguntas aí, caso tenha alguma. Muito bem, gente. Muito interessante. Muito obrigado, Keyson. Caio, Priscila. Gostei bastante das provocações que vocês trouxeram, dos relatos, das entrevistas. Achei muito interessante. Keyson, muito legal você trazer também o caso da tua mãe, né? Da educação infantil. Gostei também da forma como vocês acabaram se dividindo para trabalhar o tema. O Caio, eu queria para você, antes de passar aí para o pessoal abrir para todo mundo que quiser comentar também, quiser perguntar, ou assim, que se sentiu provocado pelas falas, quiser também falar alguma coisa, eu queria fazer uma pergunta para cada um, assim, pensando nas falas de vocês, algo mais, não assim para questionar o trabalho, mas para a gente debater um pouquinho mais sobre os temas que vocês trouxeram. Então, para começar, com o Caio, que fez uma discussão mais panorâmica, né, apoiando-se aí no artigo. Eu acho que eu coloquei o artigo aí no chat, né? Confere só para mim se é esse mesmo, Caio. Me parece que é. É esse mesmo, professor. É esse mesmo. E eu queria, Caio, se desse para você falar um pouco, a partir da tua leitura, da tua pesquisa. Eu fiquei lembrando um bocado, né, quando você falava e quando você contextualizou no Rio Grande do Sul, eu lembrei
daquela reportagem da família, também lá no Rio Grande do Sul, que não pegava o sinal do celular na casa deles, e aí eles construíram uma cabaninha para o filho, no finalzinho da fazenda, o menininho caminhava até lá para ele poder ir lá assistir a aula, né, e fazer os envios na internet. E eu acho que, assim, o tom da reportagem era um tom um pouco nessa crítica que o Keyson trouxe aqui no final, assim, ao mesmo tempo em que fazia denúncia, mas também dava uma romantizada nessa forçada alteração da relação entre família e escola. E eu acho que esse acabou que virou o tema central de vocês. A gente estava falando mais em adaptação curricular, mas percebendo na fala de cada um de vocês, eu acho que o que saltou mais de todas essas discussões são as transformações na relação entre instituição escolar e instituição familiar. E como que o trabalho de ensino, de aprendizagem, como os trabalhos da educação estão se deslocando nessa tensão entre essas duas instituições. Então eu queria, Caio, se você pudesse falar um pouquinho mais aí das suas impressões a partir das leituras, como é que você vem percebendo as principais mudanças na relação entre escola e famílias. Priscila, eu achei muito interessante os 3 casos que você trouxe, né? Assim, principalmente, nossa, é forte isso, né? Essa intensificação do trabalho dos professores e também o trabalho, assim, as famílias que também não param de trabalhar. Que trabalho é esse, né? Que não beneficia ninguém. É incrível, né? A gente é uma coisa típica da nossa realidade capitalista, né? Eu estava pensando, juntando as falas de vocês, o relato do Keyson, né? O desabafo até, né? Em termos de ver a mãe, né? Nessa jornada, mas nós aqui também do ensino superior, o pessoal do ensino municipal, do ensino médio, os professores estão multiplicando seus trabalhos, de fato, né, todas essas adaptações, né, essa questão da jornada, esse também foi um tema do seminário anterior, mas os pais e as famílias das crianças também se ocupam ainda mais do trabalho educacional, né, tomam esse contato maior com o trabalho, e os alunos, por vezes, se sentem mais sobrecarregados nesse contexto, né, e ainda assim nós não percebemos muitos méritos nesse esforço ampliado, no sentido de que se melhore a educação, né? O trabalho se multiplicam, somam-se as forças, e ainda assim a qualidade do resultado disso tudo é super questionável. E aí eu fico pensando como o estabelecimento escolar é fundamental, é importante, o espaço, o local mesmo, né? Nessa copresença, né? Me parece que isso fica reforçado, assim, as falas de vocês me implicaram muito sobre isso. Então, Priscila, aí você trouxe o caso de uma família que tem uma criança com Asperger, né? E eu me lembrei também recentemente sobre um parecer do CNE que dizia que quando houvesse volta para as escolas, volta às aulas presenciais, os alunos com algum tipo de necessidade especial não deveriam voltar. E aí o MP também, o MP acionou o CNE, houve uma discussão e eles recuaram e voltaram, né? Eu fico pensando, né, nesse contexto, todas as desigualdades, elas parece que são potencializadas, ainda mais essas, a inclusão dentro de uma inclusão já provocada pela pandemia. Achei bem interessante você ter tocado nisso. Depois achei muito alegórica a imagem, né, provocada da ideia das trocas, das crianças querendo trocar as máscaras. Então acho que isso assim, é muito simbólico, né? O que essas crianças não estão fazendo? Qual que é o medo, né? O medo é retomar essa sociabilidade que tem isso, né? Tem esse contato, que faz parte, principalmente na educação infantil, né? É parte fundamental. E aí eu queria saber
dessas escolas que você acompanhou, desses pais, o Keyson falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber se você percebeu nessas histórias se a cesta básica, se a comida, se eles estavam tendo acesso à cantina das escolas, né, ao refeitório, às refeições servidas pelas escolas, e se você conseguiu perceber na relação com os pais aí, uma ressignificação do valor do trabalho da escola, do trabalho dos professores com os estudantes, assim, se você conseguiu perceber um pouco mais disso, assim, você percebeu a crítica, né, mas talvez queria saber se você tinha pensado também na revalorização dos trabalhos das escolas. E o Keirson, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa relação, sobre um ponto muito importante que você trouxe aí do relato da experiência da tua mãe, algo que a gente não tem trabalhado muito, mas é um tema muito interessante, sobre os pais realizando a mediação do conteúdo do conhecimento escolar. E nesse sentido, você coloca, né, alguns dos pais, qual que é a formação desses pais, né, qual que é a dificuldade, e realmente é algo para a gente estudar muito. E eu queria que você, se você pudesse, se você teve contato com isso, eu queria que você falasse um pouco como é que funciona a dinâmica desses grupos de WhatsApp que a sua mãe participa com os pais. Como é que eles se comunicam por lá? Você percebe que há interação, eles escrevem, eles não escrevem? Ou fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Então, tudo bem? Deu para pegar? Caio, falar um pouquinho mais sobre a relação escola e família, as instituições, o que você pode perceber nesse âmbito mais geral. A Priscila, se você percebeu uma revalorização do trabalho dos professores, e o Keirson falar um pouco mais da sociabilidade entre pais e a sua mãe, no caso ali, né, pais e professores. Pronto, então, em relação a isso, Alexandre, a todos nós que fizemos essa pesquisa, direto ou indiretamente, eu, a Priscila e o Keirson, a gente está implicado na educação de algum modo, e eu, em especial, estou implicado de várias maneiras, né? Sendo elas como estudante aqui da disciplina, mas também como pai, porque eu tenho filha em idade escolar, na idade infantil, né, que está acessando o ensino básico a partir dessas metodologias de ensino remoto. Então, isso tudo, toda essa construção que a gente fez aqui, tentou apresentar um panorama meio... passa por isso, né? Passa por essa posição que cada um de nós ocupa também nessas relações com a escola e com o processo de ensino-aprendizagem. Eu, como pai, a Priscila conseguiu entrevistar diversas pessoas e ter contato mais próximo com a questão bem mais espontânea. O Keirson, que vive isso cotidianamente com a mãe e deve ter sido fundamental para ela, a ajuda dele também, né? Porque, enfim, como ele falou, ela não tinha acesso, não tinha nem e-mail. Então, tudo isso passa por como também a gente se coloca, a gente está posicionado em toda essa situação, né? Então, como eu, assim, percebo agora, é que o processo se deu com bastante dificuldade, né? No meu caso, que tem um exemplo peculiar do ensino privado, minha filha é estudante de uma escola particular de Fortaleza, né? Dessas escolas de mais alto escalão do ensino, enfim, uma escola maior, né, grande, com muitos alunos, e que rapidamente tentou dar essa normalidade a uma situação excepcional. Ou seja, por isso perceba na minha fala que aparece isso logo no início, porque eu vivi isso. Eu vivia uma escola tentando passar como normal uma situação totalmente atípica, né? E a gente do lado de cá tensionando isso, vem divisão de entendem que o momento era de segurar em casa e aqueles que entendiam que não, que o momento não era de segurar em casa porque senão o ano seria perdido. Então, dentro desse ambiente escolar vai ter essa tensão, e não só dos pais que
querem voltar, ou já queriam voltar, porque o ano considerado perdido, mas sobretudo porque não tinham condições de ter as crianças em casa também muitas vezes. Então essa tensão é um duplo, porque ela é uma necessidade, porque muitas vezes impele a pessoa a querer que não está aguentando aquele processo e querer que a criança vá para a escola, né? Mas também dá um questionamento mesmo filosófico, o que é que você entende como prioridade, se é se fechar mesmo no momento de pandemia e dar o ano perdido, como foi uma das experiências que a Priscila trouxe, ou não, encarar de frente e mandar a criança para a escola, como estão agora ventilando fazer, e que no meu caso em específico, a gente avançou e recuou, ou seja, a escola mostrou para a gente que no primeiro momento, nesse retorno, tinha condições, né, de fazer um ensino presencial para uma parte e fazendo rodízio, mas mesmo assim a gente entendeu que o momento tentou fazer nesse mês de setembro, mas por algum motivo aí entra a questão altamente intersubjetiva dos pais, né? A gente optou por não dar continuidade e recuar, dizer não. Casos acontecerem em outras escolas também de outros bairros já estão recuando, e esse efeito atinge todos nós. Então, eu acho que mais ou menos nesse sentido que eu falo que o nosso local, que está posicionado dentro dessa estrutura, né, dessas estratégias, dessas táticas empregadas para conseguir manter a educação como um elemento fundamental, um direito social garantido e que ela realmente, de fato, não pare, se é realmente esse o nosso entendimento sobre a educação, né, que ela deve ser continuada mesmo em momentos atípicos, né, porque também passa por isso, né, passa para a gente pensar, a gente entende a educação formal como uma coisa que deve ser continuada mesmo numa pandemia? Então, se é esse o entendimento, toda essa percepção de qual local a gente está falando, de que instituição a gente está tensionando, é fundamental para compreender essas relações. É mais ou menos isso, eu acho. Muito bom, porque você tem essa experiência desse lado também, né? É fundamental entender isso. Então, eu percebo muito isso nas falas, né? A gente está vivenciando um reposicionamento dos sentidos da educação formal nessa tensão entre família e escola. E realmente é preciso perguntar, né? Quando, como, né? Priscila, por favor, você está tentando falar aí. Não, tudo bem, professor. Não, para falar aqui em relação à cesta básica, né? A única que diz que recebe é a do município que tem o ensino integral, que é um colégio do município lá em Bom Sucesso, no bairro do Bom Sucesso, perto de Siqueira, que a menina passaria o dia. E eu digo que essa questão o reconhecimento, né, do professor da escola, é assim, o que eu tenho nessa questão, eu vejo pelo lado da mãe também, como é uma profissional da saúde, e nesse momento estava na linha de frente, né, do Covid, sobrecarregada, ficou muito sobrecarregada, não teve o apoio do marido, tinha que deixar com a sogra que não tem essa intimidade com a tecnologia, então eu vi muito esse lado dela, da negatividade, mas assim, ela me mostrou as fotos antes da pandemia, que o colégio levava as meninas para os passeios, alunos, foi no zoológico, então para ela aquilo ali, além do tempo que a menina passa lá, né, querendo ela tá aprendendo, tá fazendo alguma coisa, os pais não estão perto, mas estão lá aprendendo alguma coisa. O colégio tem que ensinar, né? Que ela me disse assim, é o trabalho deles. Mas assim, do lado dela eu digo, tanto como tem a educação e coisas que ela não teve. O passeio, ela disse que tem um dia da fruta, tinha um dia da fruta, lá ela tem que levar uma fruta naquele dia, coisas assim, né, que o colégio em si coloca a criança a fazer. Teve lá, ela me mostrou as fotos também do dia do trânsito, como é passar passando lá na faixa de pedestre, dentro de um carrinho. Então, é coisas do colégio. Então, desse lado dela, eu entendi, no momento agora, eu entendo pela sobrecarga que ela está tendo, e pelo estresse, querendo ou não, estamos numa situação atípica, né, de pandemia, e ela que está na linha de frente. Pela mãe, a mãezinha que achou positivo, que também ela é agente de endemias, né? Agente de saúde de endemias, e a menina ficou com o pai. Eu me impressionei porque eu me impressionei.
Ela dizia, não, ela já esse ano aprendeu a soletrar, tá somando e já está interpretando o texto, né? Então, eu não me lembro, por 7 anos, a menina tem 7 anos, eu já tá sabendo ler. Eu achei assim que. E a segurança que o colégio está dando, teve os meios, ela teve os meios, né, de proporcionar isso. É um colégio pago, mas é de periferia, não tem né, esse chamado, não é um colégio grande, mas está tendo. O colégio está tendo atenção, ela tem reunião de pais no grupo do Zap, né? Então, eu acho que teve. Alguns não, eu vejo que é tudo com muita dificuldade, é tudo muito novo, até assim, é tudo na emergência, nem urgência. Foi tudo muito, né? Tiveram que se adaptar muito rápido. Coisas que não estava preparado. Como já foi dito, a gente se prepara para a sala de aula, né? Essa questão é algo a mais. Tanto que quando o senhor falou aí da menina do teu filho autista, ela teve que entrar na justiça. Tem a lei que tem um aparato, ela até trabalha só 4 horas, ela trabalha para o governo, ela só trabalha 4 horas porque deram esse direito a ela de redução de horário. Então, tem um aparato para as mães, para as famílias com essas dificuldades. E ela teve que entrar na justiça para ter o filho ter esse direito lá no colégio, porque ela precisou levar atestado mostrando o grau de dificuldade para a secretaria mandar uma professora só para ele, acompanhar ele ali, porque ele não estava acompanhando a turma normal, entendeu? Nesse sentido, eu acho que sim, né? Tá tendo. Então, cada caso a gente tem que avaliar o contexto, né, socialmente, como é enfrentado, né, nesse momento de situação de pandemia. Acho que é isso. Muito bom, Priscila. Eu achei curioso que nos casos que você trouxe, o positivo é o caso em que aí na família houve o envolvimento da figura paterna, né? Do pai. E uma hipótese só, que soma-se aquela dupla jornada, aquela tripla jornada, né? Associada às mulheres na nossa configuração familiar desigual, soma-se a isso, né, que produz também condições para a exploração de mais-valia, né, como o tempo de trabalho doméstico aplicado em regra pelas mulheres nas famílias, soma-se isso o tempo de trabalho educacional, agora partilhado também, na maior parte das vezes, por mulheres que fazem o acompanhamento de seus filhos, né, e aí no caso positivo foi onde teve o envolvimento. Eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Então, assim, também como a pandemia, além de outras dimensões, né, da ampliação da desigualdade de gênero, mas também como essa faceta do distanciamento social provocado pela pandemia reproduzido dentro de uma sociedade que precisa impor esses padrões de reprodução, né? Olha, aquela coisa, preciso completar o ano, né? Porque senão todo mundo, enfim, como isso também também contribui para a ampliação da desigualdade de gênero. Tua fala me fez pensar um pouco sobre isso, né? Nesse sentido. Keirson, por favor, agora você. Beleza. Esse espírito de mais-valia no trabalho doméstico da mulher é muito interessante porque há uma dupla, por não ser remunerada, há uma dupla desvalorização que ela é de obrigada a fazer e há um não reconhecimento também disso, né? Que fica, na maioria das vezes, relegada à mulher, a educação dos filhos e o cuidar da casa. Quer dizer, e na pandemia ela teve de ser o intermédio de aula. Quer dizer, além das atividades em casa, ela teve que ter contato direto com a professora, o que não era o comum. Não, assim, o nível de interação dos pais aumentou muito, mas é assim, dos pais que estavam aptos ou dispostos ou podiam lançar mão de acesso à internet e através dos grupos, realizar atividades, né? Houve alunos que não teve chance de ser contatado porque não havia telefone, não havia retorno. Quer dizer, foram perdidos 3 alunos nisso. Então, tem 3 alunos que não conseguiram, estão isolados da escola. Assim. Sim. Nem na garantia da merenda estão conseguindo ir. Acredito que
nem saibam, porque não conseguiram contatar de forma alguma. Os pais fazendo a transmissão do conteúdo, veja, houve muito esse ganho de aproximação dos pais com a educação dos filhos, coisa que anteriormente não tinha, né? Ficava muito relegada a reuniões de pais e era visto muito como se não fez algo errado, então tá indo tudo bem, né? Vamos deixar no lombo da professora, porque se tem no imaginário, é porque assim, eu vejo ela corrigindo provas até tarde, né? E não é brincadeira o negócio é sério. E você dá uma devolutiva numa prova dessa, no caso, né, normal, dá um diagnóstico do aluno no número, é muito difícil. Então, teve o lado positivo do pai e da mãe, mas a maioria esmagadora da mãe inserida diariamente no repasse de atividades, porque há atividades diárias. No caso da professora, ela teve um determinado empecilho de gravar as aulas, porque são aulas para infantil, então ela tem que lançar mão de algumas figuras, desenhos, e como ela não tem a intimidade com tecnologia, ela por vezes gravava o mesmo vídeo várias e várias vezes, porque o quesito de editar, ela já, não, estou explorando demais o menino, né, de ter o negócio da faculdade, eu não vou pedir para ele mexer com o vídeo, né? E repetia-se, já vi ela perder mais de 1 hora num vídeo, assim, em gravando, né, porque há uma preparação anterior ao vídeo, trabalho que não é visto. E ela é arrimo de família e também dona de casa, quer dizer, ela, ela é cobrada de todos os lados e com essa pandemia, a integração com os pais e a interação, principalmente, se dá muito no horário de contraturno, no período da noite e ouvi alguém falou, eu mandei mensagem para o Alexandre no domingo e ele respondeu. Eu vejo isso que isso não é exceção, não. Isso está sendo uma regra, porque os professores estão sendo. Não tem mais ambiente que você vá se inserir e vá fazer qualquer coisa que não esteja ali um aluno e aperreando, no caso, né? Há uma agonia, você é demandado a todo momento, não só mais na sala de aula. E veja, você é demandado pela criança e pelo pai, né? Porque além de você ser vigiado, porque veja bem, há uma vigilância muito grande em cima do professor nesse ensino remoto. Porque a tarefa passa pela coordenação, a coordenação dá o aval de que se pode ou se não pode, porque há de obedecer os critérios dela, há a comunicação com os pais para eles fazerem a interpretação da atividade para as crianças e as crianças realizarem. Então, veja, havia atividades que eram respondidas via vídeo, assim, comunicação de atividades de interação de pai e filho. Nunca era uma atividade só para criança. Sempre tem que contemplar o pai e o filho, né? O pai aqui na figura de quem toma conta do ensino. Pai, no caso, pai e mãe. E houve o lado dos alunos, dos pais que não que se negaram assim de não participarem. Veja, tem aproximadamente 35, 38 números no grupo, mas a base de respostas é de 18 a 20. E como eles têm algum receio de perder o Bolsa Família,
Porque, veja, está sendo computada como presença as atividades feitas, né? Não presença diária, mas a devolutiva das atividades são sim. Então, veja, como há uma preocupação de se perder esse auxílio por via de falta de atividades, quando está perto, todas as atividades são feitas num tempo muito curto, porque como não consegue dar um acompanhamento todo dia, para não perder o benefício, são realizadas as atividades. Veja, a possibilidade de se perder o auxílio impulsiona a feitura das atividades, o que eu já vejo como sendo uma agressão muito grande, né? Porque não se dá uma fluidez no conteúdo, não há reflexão, há uma entrega de resultados. Temos de fazer e como é o pai que julga a qualidade e intermedia, fica muito difícil ter um diagnóstico de evolução das crianças. Assim, e as professoras têm que dar o diagnóstico de evolução, e elas dão através dessa devolutiva. O que eu vejo que é muito, muito enviesado, porque eu duvido muito um pai assumir alguma culpa ou de ser ou de ser um pouco relapso, ou de ser de reconhecer que não consegue fazê-lo o trabalho do professor. Por vezes, o trabalho do professor é pior, né? Porque, veja, no caso do pai, o pai em casa tem uma liberdade muito grande de não ser vigiado. Então, uma professora para controlar 20 alunos é muito difícil, mas um pai para controlar um filho, principalmente quando o pai tem 1,80 m e a criança é uma criança, assim, a pedagogia da chinela fala muito alto nesse momento. Né? Eu já fui. Já sofri a pedagogia da chinela, mas veja, eu não recomendo, mas como para controle pedagógico é péssimo, horrível você forçar uma criança a isso e para controlar e fazer as atividades. Outra coisa, as atividades que são passadas via áudio e via vídeo, que tem a interação da criança e do adulto, eu acho, né? Aí é uma opinião, que elas sejam muito mais verídicas, porque há uma comprovação da feitura da atividade, do que só a devolutiva por escrito, porque eu não sei se está tendo mesmo essa conexão e como há uma pressão da perca do auxílio do Bolsa Família, se o pai não está só intermediando para dar qualquer resultado que seja minimamente satisfatório, só que sem se preocupar com a evolução da criança. Então, há muito disso. Acho que é isso. Nossa, muitas coisas, né, Keyson? Muita coisa para a gente pensar. Eu acho que tem até não sei se é um quadro do Porta dos Fundos ou de um desses semelhantes que tem essa situação, né, do pai pedindo para enviar a tarefa antes, para pelo menos ver se ele consegue resolver, para não se der problema ali com a criança na hora, né? Enfim, muito bom, muito rico aí, muitas coisas para a gente pensar. Alguém gostaria de comentar algo, de perguntar algo para o grupo que ainda está aí? Alguma das fotos aqui, para as quais estou olhando? Alguma dúvida, aperreio, agonia? Querem compartilhar como está essa sexta-feira? Não, então eu acho que nós agradecemos, a Alana está comentando aqui, bela apresentação,
sim, foi uma boa apresentação, vocês trouxeram bons temas, assim, boas provocações para a gente pensar. É sempre muito importante, muito interessante a gente tomar contato com casos, né, específicos. Gostei de vocês terem utilizado o método da entrevista, né, para produzir o seminário. Então, parabenizo o grupo. Você está se coçando, Júnior? Quer falar? Pode falar. Vamos aproveitar aqui esse último momento. Faz o teu comentário. Você também, que partilha do universo escolar, tem bastante coisa a acrescentar. Faz teu comentário, a tua pergunta. ou então deixa para o próximo momento, como achar melhor. Então, gente boa, vamos fechando a nossa gravação aqui. Me despeço de vocês.